Senhoras e senhores, muito bom dia para você que acompanha a nossa programação aqui no canal 11.1 HD Digital, a TV Ideal, afiliada à TV Record. E olha, mais uma vez retornamos diretamente aqui do Sindicato Rural de Diamantino, presidente Altemar Krolig, e hoje ele está no meu lado. A última vez ele estava do lado diferente, do outro lado era o entrevistado, mas hoje, já que está no meu lado, isso já anuncia que ele vai fazer parte dessa programação como entrevistador também. Por isso começo essa nossa edição, antes de apresentar nosso convidado, já cumprimentando o meu companheiro de bancada, Altemar. Bom dia. Bom dia, Cleiton, tudo bem? Bom dia, Gilson. É um prazer em recebê-lo aqui no sindicato e poder contar um pouco da sua história, a sua trajetória aqui por Diamantino. Show de bola. Eu vou já chamar o Gilson para a conversa, mas Altemar, o podcast é a segunda edição, a primeira edição, confesso para você, superando as expectativas, né, movimentando muito a rede social com alguns cortes e olha, honestamente, a primeira edição foi muito bacana. E essa segunda edição agora, o segundo programa, promete também. E aí, tá contente com o resultado? O que você achou da primeira edição? Contente, a visibilidade foi boa, a sociedade em geral do Diamantino, até do Mato Grosso e de outros estados, né, atingiu bem o objetivo. A gente pôde contar a história e a trajetória desde quando eu cheguei em Diamantino. Então ficou muito bom, o formato ficou bom, e então vamos para a segunda edição. Show de bola! Ô Altemar, vou fazer o seguinte, eu vou dar um passo para trás e vou pedir para que você faça a introdução do Gilson dentro dessa edição. Fica à vontade. Bom dia, Gilson. Igual eu falei, é um prazer poder recebê-lo aqui. Era um sonho nosso já de anos, poder ter um programa onde que a gente pode trazer o convidado e ele contar a sua história, a sua trajetória em Diamantino. E Diamantino tem muita história, né? Muito. É um município de quase 300 anos. E hoje, é a sua vez, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui e agora é com você. Bom dia, Altemar, bom dia, Cleiton, bom dia a quem nos acompanha. É um prazer estar aqui. Eu acho que a comunicação hoje, mais do que nunca, é primordial. Eu acho que para a melhoria não só do meio rural, mas do meio da sociedade como um todo, né? Cada dia mais importante, cada dia você vê que as pessoas se comunicam mais por esse sistema, né? Eu acho que o Sindicato Rural, eu acho que a nossa função de agricultor também tem que estar inserido nesse meio, né? E eu agradeço imensamente ter a oportunidade também de estar aqui, conversar um pouco com vocês. Inclusive, eu gostaria, Altemar, que o Gilson fizesse a consideração no seguinte sentido, de apresentar seu nome completo e como é conhecido na nossa cidade. Então, a gente chegou aqui em 1989, recém-formado técnico agrícola, né? E com uma mala de livro e outra de roupa, né? Porque naquela época não tinha Google, né? Então, assim, você ia pesquisar era no livro, né? Quem é mais antigo vai lembrar do tempo da Barça e outras bibliotecas, né? E eu vim pro grupo Zortea na época, então, assim, fiquei conhecido como Gilson da Zortea, né? Falava muito isso aí, né? Trabalhei muitos anos nesse grupo, depois ele se dividiu e depois eu tomei caminho sozinho. E mais pra frente a gente se torna agricultor, né? E estamos aqui em Diamantino até hoje, né? Fui para muitas cidades, voltei, né? E tenho aqui Diamantino como a cidade que eu escolhi, né? E que mora aqui no coração. Show de bola. Altemar, gostaria de fazer mais uma consideração nesse começo aí? Lembrando que esse podcast é Sindicato Rural e a ProSoja. A ProSoja está nesse projeto junto com nós aqui. Muito então, bom. Não podemos esquecer da ProSoja, que é nossa parceira em tudo. A ProSoja, no entanto, que nós temos uma sala, eu gosto de falar que eu acho que é uma das melhores salas dos núcleos da ProSoja, é Diamantino que tem. Então, a ProSoja é parceira nossa e está aqui nesse projeto junto. Muito bem.
Gilson, só repercute para mim novamente, em que ano você chegou em Diamantino? 1989, fevereiro de 1989. 89, tem o quê? 36, 37 anos que você mora aqui então? Vai fazer 36, né? 33, né? 33? É isso? 89 vai fazer... Não, peraí. Então, 90 tem 36. 36 anos. 36 anos já. 36 anos. 36. Rapaz, Aham. que bacana. 36 anos. Mas e aí, quando veio para cá, já veio com a família? Como é que foi? Não, eu cheguei aqui com 17 anos de idade, né? Recém-formado, né? Um sonho na mão, né? Mato Grosso era... A gente morava em Santa Catarina. Esse aqui era um sonho, né? Então, eu vim para cá sozinho, né? Aí tinha meu tio que morava aqui. E aí eu entrei nesse grupo, né? No grupo dos Ortega, a gente começou a trabalhar. Fui para Lucas do Rio Verde primeiro. Aí depois fiquei quase um ano aqui na região de Diamantino, trabalhando em fazendas. E depois eu fui para o ramo do comércio, né? A gente trabalhei um tempo aí com comércio, no ramo de defensivos agrícolas, veterinária. E nesse tempo aí eu fui para Campo Louco do Parecis também, morei um tempo lá em Campo Novo. E fui conhecendo esse Mato Grosso nosso, né? E aí em 97 a gente entra para a lavoura com uma área pequena, começa a plantar, enfrentando todas as dificuldades, a crise, né? O Altemar de 99, né? A crise de 2002, a ferrugem asiática e tantas outras, né? E aí assim, aí a gente está em Diamantino desde essa época, desde 97, né? Então já vai para 30 anos só aqui em Diamantino, né? Então quer dizer que você construiu sua família aqui. Com certeza. Temos, né? Tem a esposa, filho aqui em Diamantinos, né? Que mora aqui, no Novo Diamantino, né? Desde essa época, né? Então tá enraizado aqui na cidade. Você pode falar o nome deles? Posso sim, Elza Maria Zanella de Melo, né? Pedro Zanella de Melo e a Laura Zanella de Melo. Esses moram aqui, né? Eu tenho mais 2 filhos, né? Que moram, a minha filha, a Natália, mora em Poços da Lacerda e tem um filho que mora em Santa Catarina, lá, mora no litoral catarinense lá. Também impressionante, Gabriel. Né? As pessoas vêm para cá, é mais uma história, né, de pessoas que vêm aqui e se apaixonam, né, constroem uma família e vivem coisas extraordinárias em Diamantino, né? Diamantino as pessoas vêm aqui, criam um vínculo, conhecem pessoas e formam famílias aqui e isso enraiza eles aqui. E, igual eu te falo, você sai de Diamantino, mas você não vê a hora de voltar para cá de novo. E sem dizer que, como você bem disse, tem desafios, mas são superados, né? Sim. Agora fala um pouquinho desse desafio que você comentou aí. Assim, eu falo que Diamantino tem peculiaridades, né? Eu que morei em outras cidades e assim, a gente viaja bastante, né? Anda bastante, né? Levando né? Hoje o Altemar comentou da ProSoja, a gente, juntamente com a ProSoja nos faz, eu sou diretor lá, nos faz andar bastante o estado. Então, conhece muitas cidades, mas Diamantino tem uma peculiaridade que eu falei, é o povo diamantinense. O povo diamantinense, ele é acolhedor, né? Ele é humilde, é um povo muito diferente das outras cidades. Então, assim, eu particularmente, né? Não me vejo morando em outra cidade a não ser Diamantino. Né? A gente reclama de muitas coisas assim, mas Diamantino é uma cidade que nos acolhe, ela tem essa peculiaridade, ela está um pouco deslocada mais para o canto, né? Demora mais a acontecer as coisas em Diamantino, né? Mas, assim, é a cidade que a gente tomou para viver, né? Cidade tem essa acolhedora, aptidão, né? Acolhedora. Eu costumo dizer que não é nenhuma peculiaridade, é um diferencial que Diamantino É um diferencial, com certeza. Inclusive, na última fala que eu tive com o Altemar aqui, rapaz, fez uma fala aqui bem intensa, dizendo que, como é que você falou mesmo? Até, deixa eu ver se eu me lembro com fidelidade. Tem orgulho de dizer que é de Diamantina? Tenho orgulho de dizer que eu sou de Diamantino. E aí, compartilha desses pensamentos? Compartilho, com certeza. Eu falo assim que eu brigo por Diamantino, né? Eu falo assim que eu sou catarinense de nascimento, mas diamantino de coração, né? Então, de tanto que eu gosto da cidade, de tanto que acredito nela, né? Quando eu falo assim que ela tem suas peculiaridades, porque assim, nós comparamos, né? A população diamantinense compara muito ela com Lucas do Rio Verde, que são as cidades que foram criadas desse município, né? Mas Diamantina, ela tem essa... Né? Esse diferencial. O Altemar, esse diferencial, né, que nos chama ainda, e eu acredito que isso aqui vai crescer muito ainda, né? Vai estar melhorando muito, eu acho assim, né? A gente que viaja bastante se nota que
a cidade do interior ainda tem esse aconchego, esse familiar, essas coisas da amizade, coisas que se perdeu nas cidades maiores, está se perdendo. Isso tem muito valor, né? Tem muito valor mesmo. Então, assim, estão perdendo a identidade. E nós aqui em Diamantino, eu acho que as cidades menores, o interior do Brasil... Cultiva isso ainda, né? Cultiva muito isso. Você nota pelas sociedades que nós temos aqui, o CTG tá bombando, vamos falar assim, né? As igrejas, né? Você vê que é sempre lotadas, as festas, né? Futebol na praça, o esporte na praça. Então essas coisas estão se perdendo nas cidades maiores, né? E nós continuamos isso aqui em Diamantino, continua isso nas cidades um pouco menores, né? E eu acho que nossos filhos da geração que está vindo vão sentir falta disso e vão começar a dar valor para isso. Então vai ter um processo aí que eu acredito que tem esse processo, espero que tenha esse processo de retomar os valores, né? Esses valores que nos faz tão bem, que nós gostamos, né? Como diz o Altemar, do diferencial Diamantino. Essa nova geração começa a tomar gosto por essas coisas. Tá, então eu vou explorar também uma fala que mexeu bastante comigo na última vez e repercutiu também muito na plataforma digital, como também na televisão, que foi a seguinte: eu perguntei para o Altemar, o que falta para Diamantino? Você lembra dessa pergunta, né, Altemar? Sim. Falta o pessoal gostar um pouco mais de Diamantino, valorizar um pouco mais. Talvez nós não damos o valor que Diamantino merece, né? E a gente vê, as pessoas às vezes falam mal da cidade, mas ela não está fazendo nada para contribuir para melhorar. E o intuito da gente aqui, que mora aqui, que tem família aqui, é fazer as coisas mudarem, que melhorem Diamantino, né? Eu acho que fazer crítica, todo mundo faz, mas você está contribuindo para melhorar? Muito bem. Olha, eu vou fazer o seguinte, nós estamos apenas na introdução desse podcast e sei que nós iremos explorar bastante assuntos. E dentro desses assuntos que nós iremos explorar, eu confesso para vocês que estou aqui segurando a expectativa, até porque o Altemar chegou de uma viagem internacional e sei que você também chegou recentemente de uma viagem importantíssima. Eu vou já perguntar para vocês como é que foi essa viagem, aprendizado, experiência e coisa e tal. Mas eu faço questão de começar o podcast nessa pegada, porque eu acredito que como a proposta é exatamente colocar Diamantino como protagonista no podcast, até porque aqui a força é o agro, né? Até o nome do programa, confesso para vocês, do podcast, foi uma escolha que, em conjunto, eu perguntei para o Altemar, e aí, o nome do nosso podcast, como é que vai ser? Rapidamente, rapaz, ele falou assim, Prosa do Campo. Você gostou do nome? Eu acho que campo nos remete ao passado, né? Eu acho o café na área, né? E aquela... Final de tarde, o chimarrão, né? E aquela prosa, né? A prosa, hoje você vê o pessoal expressar diferente. Nós, os antigos, a gente falava muito em... Meu pai, por exemplo, prosear. Encontrava os compadres lá, tinha que tirar aqueles minutinhos de prosa, né? Prosa. E esse é o resgate também que entra aqui, a prosa do campo. Já que nós estamos numa prosa, me conta o seguinte, chegou com 17 anos de idade em Diamantino, nesse período todo, tem alguma coisa que quando fala Diamantino vem na tua mente? Alguma experiência, alguma vivência ou algo nesse sentido? Eu vejo assim, Diamantino... A imagem que eu chego em Diamantino naquela época e o que tem hoje e aonde nós podemos chegar, essa é a imagem que vem. A 364 no chão, sem telefone, você tinha que ir num posto telefônico para poder ligar, você não podia comprar um telefone, você não tinha nem casas para alugar, na época não tinha, o bairro Novo Diamantino começando, né? A serra aqui era, né? E assim, as áreas de lavouras, né? Toda virada de ponta cabeça, né? Tudo trator com grade, né? Umas coisas assim, né? Então, quando você vem pro dia de hoje, você traz, né? A nossa cidade pode ter todos os defeitos muito, mas ela tá andando, né? Ela tá caminhando, né? A lavoura mudou muito de lá para cá, né? Você pega o que é o nosso agro hoje, né? O que é o nosso campo hoje, é uma coisa fantástica o que nós fazemos aqui, né?
em Diamantino, que faz no Mato Grosso, né? Essa produção de até 3 safras na mesma área. Então isso demonstra o quê? Que a cidade ela forneceu para o campo essa tecnologia, porque os professores saíram aqui, os pesquisadores estão aqui, o mecânico está aqui, os hotéis que recebem, toda essa gente está aqui, né? Então a cidade ela teve um papel muito importante com isso, né? Ela foi favorecendo esse crescimento. Então assim, quando você pega o Diamantino de 89, você pega o Diamantino de 2026, né? E você pega isso e olha o campo, o que você transformou, me orgulho fazer parte desse processo. Era essa pergunta que eu ia te falar, se você tem orgulho de ter vivido isso tudo e está hoje aqui falando conosco. Assim, é imensurável, né? Todo esse processo que nós passamos e aonde nós temos noção do que pode chegar, né? Você pega esse maquinário de última geração, né? Você pega toda essa turma que está vindo aí com inteligência artificial, todo esse pessoal que está nas faculdades, né, que vão inserir no campo essa geração nova. Eu falo que meu filho, por exemplo, ele tem que ser bom no tempo dele, né? Nós tivemos a nossa andar com os CBT, com os caminhões, os Mercedes, 1113, 1313. Quando chegar a hora deles, não vai ser tão importante quanto foi na nossa, né? Vai ser importante o quê? O uso da inteligência artificial, né? O uso das tecnologias que estão dispostas no campo, né? E principalmente, né, o amor pelo campo, né? Isso aí eu acho que é o mais importante que nós temos que tentar passar, né? Para essa geração que vem que goste, né, do campo, porque o campo ele faz o alimento é vida, né? Então esse eu acho que é o orgulho nosso, né? Vamos falar assim. Olha, inclusive, não tem como nós pararmos aqui para parabenizar vocês, né, que vive o agro, vive o campo. Eu digo isso por quê? Porque foram fases que foram atravessadas. O Ademar falou, olha, Diamantino já teve vários ciclos e vocês passaram por esses ciclos. E o que vocês têm de conhecimento é algo que pode contribuir de uma forma tão importante para a nossa sociedade, para essa nova safra que está vindo por aí, né? Então eu gostaria, honestamente, de parabenizar vocês por ter vivido, né, essas fases, esses ciclos, né? E dentro desses ciclos, dessas fases todas, é importante ter essa noção, né? Você falou que lá atrás era mais rústico, hoje, nós falamos até isso no último podcast, hoje é tudo na tecnologia, que veio, inclusive, para ajudar o pessoal, né? E como tem ajudado, né? Nossa, como tem ajudado. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês dois, porque eu sei que vocês sempre estão em busca de novos conhecimentos, estão viajando bastante e ainda não é a fala sobre a viagem de vocês. Mas é uma curiosidade minha. Isso porque quando eu saio de Diamantino e falo que moro aqui, as pessoas falam, Diamantino. E o pessoal no exterior? Como é que eles veem o nosso município? Porque Diamantino está inserido num contexto importantíssimo. Mato Grosso é um dos maiores produtores do planeta Terra. E tudo que se diz Mato Grosso não tem como, vem escoar em Diamantino. O que o pessoal, ou como eles veem Mato Grosso e Diamantino? Primeiro para você, Altemar. Diamantino, não só Diamantino como Mato Grosso, onde a gente fala, ele é conhecido. O pessoal sabe, tem noção do tamanho do Mato Grosso e o que o Mato Grosso produz e representa no cenário mundial na alimentação, né? Hoje nós estamos produzindo aí mais de 1 milhão de toneladas, mais de 1 milhão de toneladas de soja. É muito soja. Quase 2 milhões de toneladas de milho. Então, isso é muito mais do que muitos países produzem, né? Então, o Diamantino é referência. Gilson. Mato Grosso, né? Como eu falo Mato Grosso é um estado que tem diversas capitais dentro né? Nós temos aqui, vamos falar assim, capital da soja, Sorriso, capital do boi, capital você pega Campo Rondon Aparecidas, capital dos pulsos, né? Girassol, amendoim, pipoca, né? Você pega lá em Peixoto Azevedo,
capital do ouro, você pega Sinop, capital do etanol, né? Pega Lucas do Rio Verde, capital da microindústria, da industrialização. Sapezal, algodão. Sapezal, algodão. Primavera é capital do vinho, né? Você vê, então, assim, um estado que... Nós falamos de quanta coisa aqui, né? É um estado tão grande, então não tem como não ser conhecido, né, mundialmente. O Mato Grosso é um celeiro de produção, né? O povo que tá aqui dentro, né? Um povo trabalhador demais, né? Faz esse estado andar, né? E Diamantino foi capital, então, assim, é um centro histórico, né? É uma referência, né? Sexta arrecadação, se eu não me engano, do Brasil, né? Então, assim... Quando a gente sai e fala assim, eu sou de Diamantino, não tem quem não conheça, dificilmente não conhece. Ah, mas tá onde? Tá no meio do Mato Grosso, né? É uma cidade que tem pecuária, que tem, né, soja, que tem indústria, né? Hoje nós temos aí JBS, nós temos Sinobras, nós temos, né, a Granja que instalou aqui, né? Uma cidade que está se industrializando, né? Amanhã depois, né, vai começar agora o etanol, né, que eu vou falar assim que é o nosso segundo ouro, né? Eu digo que é o segundo ouro de Diamantino, vai ser o etanol, porque você tem o milho, você tem o DDG que alimenta frango, alimenta porco, alimenta gado, e você tem o álcool, né, o combustível mais sustentável do mundo, ninguém tem igual nós, né? E isso está aqui em Diamantino, né? Mas depois nós vamos ter uma esmagadora de soja que, né? É questão de tempo. É questão de tempo. Aí alguém me falou assim, não, mas vai dar serviço para 200 pessoas, mas não é, mas arrecada quanto, né, uma indústria? Não é só mão de obra, né? E quanto arrecada? Quanto deixa para o município? Quanto deixa para o estado? Né? Então, assim, Diamantino é referência, vai estar se tornando, e assim, por isso que a gente acredita tanto, né? Olha, Aldemar, eu tive acesso a uma reportagem que foi feita em São Paulo, se não me falha a memória, na Jovem Pan. Mas que aula foi aquela? Que aula foi aquela? Porque eu vou ser sincero para você, Sandro, fiquei impressionado quando, acho que foi você o repórter que destacou o pneu mesmo. Foi o repórter. Foi o pneu. O pneu tem soja. Tem soja na composição. Tem soja, né? E assim, a proposta ali era exatamente mostrar que soja e milho está praticamente em tudo em nossa vida. Como foi para você participar? Porque foi a nível nacional, num grande canal de televisão também. Como é que foi aquele dia ali? É um dia muito importante, eu acho, não só para Diamantino, para o Mato Grosso, mas para o Brasil inteiro, né? Mostrar que o agro, que o campo, né? Que o campo que produz, ele está bem intencionado, né? Ele quer produzir alimento, né? E assim, ele está inserido no dia a dia do brasileiro. Então a gente foi para a Avenida Paulista, na capital, como São Paulo, no shopping mais movimentado lá, instalou essa casa agro, né, a casa do agro, a casa do campo, com todos os produtos que tem soja e milho dentro dessa casa para mostrar para a sociedade que, né, o produto está inserido, porque a gente tem muita restrição, a gente enfrenta muita restrição, assim, principalmente na palavra agro, né? Lá atrás foi ser criado um ambiente muito ruim, o agro destrói, o agro desmata, o agro, né? Então a proposta é comunicar fora da caixa, né? Mostrar para a população que a gente precisa da sua sustentabilidade, que a gente está fazendo bem, né? Produzindo alimento e está inserido dentro da casa dos brasileiros. E claro que se a nível nacional teve uma repercussão muito grande, lá dentro do shopping as pessoas que passavam por dentro, claro, tem as exceções, mas na grande maioria adoraram a casa, né? Ninguém imaginava o tanto de produto que tem, né? Como o pneu, como, né, o creme dental, como o remédio que a gente toma lá, tem, né? Ele tem amido de milho, ele tem na sua composição, né? O algodão que a gente veste, que a gente dorme. Então isso mexeu, sinceramente mexeu com quem passou por lá e com quem assistiu o programa. Então assim, a gente fica gratificado por isso, né? Por estar fazendo esse trabalho de formiguinha, né? E que esse programa também, que o podcast aqui está fazendo, vai fazer aqui em Diamantino. Acredito que muita gente aqui dentro de Diamantino também não conhece todos os produtos que soja e milho são inseridos, né? Então esse trabalho vamos falar assim, da imprensa, o trabalho da televisão, o trabalho da internet, nos ajuda, né, a comunicar para essas pessoas que não têm ainda o acesso e entender que a gente está lá no campo trabalhando para fazer o bem, para produzir alimento, né, e para que seja aproveitado pelo povo brasileiro. Show de bola. Ô Aldemar, me fala uma coisa. Já foi dito aqui que o que mais me chamou a atenção
naquela matéria foi a questão do pneu. Alguma coisa que chamou a atenção ali? Você já sabia de tudo aquilo ali já? Não, eu já sabia, eu já visitei a casa, Entendi. né? Essa casa aqui no Mato Grosso, em todas essas exposições e feiras, ela é montada. Então, o produtor, os associados da ProSoja já tiveram a chance de passar lá por dentro, e até nós que somos do meio, às vezes a gente é surpreendido com algum produto, mas até aqui tem a soja. Então, Essa casa nas exposições, como o Altemar fala, assim, passa um número médio de 5 a 10 mil pessoas dentro dessa casa. Ela é desenhada, né, se passa para pelos visita, cômodos, né? Você né? passa por dentro dos cômodos, você vai, né, você entra ali na cozinha, quarto, banheiro e sai lá fora. Então você vai entendendo todo o processo. E assim, a gente, durante o dia das exposições, vai às escolas visitar alunos, né? Então ela não ela é aberta para o público geral, mas principalmente no sentido de educação, né? Então passa muita criança mesmo, muita escola dentro das casas. Quem é que é a cabeça disso tudo? Porque lá na reportagem eu percebi que é o estado de Mato Grosso. É a ProSoja? A ProSoja é uma associação de produtores, né? Hoje ela está com quase 10 mil associados, é a Associação dos Produtores de Soja e Milho do estado de Mato Grosso. Então, para você ser associado, você tem que plantar ou soja ou milho, né? Ter um funcionário. Então, existem umas restrições para você se associar. E cada associado, ela funciona muito bem, por quê? Porque cada associado tem direito a um voto. Não importa se eu planto 1 hectare, o Altemar planta 100 mil, o meu voto é igual dele. Perfeito. Né? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar essa questão da ProSoja, porque é um tema que a gente vai explorar bastante aqui, mas assim, por que eu fiz essa pergunta? Porque mais uma vez o estado do Mato Grosso, com uma ação como essa aí, mostra mais uma vez sua força, né? Seu potencial. Sai daqui, vai lá para o Mato Grosso, ou para São Paulo, diz, olha só, a soja, o milho é responsável por isso aqui. Achei fantástico isso, Altemar. E o objetivo nosso da ProSoja, ela vem trabalhando isso, a federação também, aonde vai, é esclarecer para a sociedade geral dos grandes centros a importância do agro. Porque é uma palavra forte, agro. Ou para o bem ou para o mal, depende de quem está do outro lado e ouve essa palavra, né? Então, tanto a ProSoja vem há anos, a gente vem contratando, eu falo nós porque eu sou delegado, tive lá dentro da ProSoja, tenho 20 anos da ProSoja, então a gente fala nós, mas a ProSoja vem há tempos trazendo pessoas esclarecidas, conhecer o nosso sistema para conversar fora da nossa bolha, para transmitir a realidade que é o Mato Grosso. Tá, nós vamos entrar agora então nessa questão da ProSoja, mas só para a questão de esclarecimento e nós tentarmos aqui ser mais lúdico possível com aqueles que estão nos acompanhando, vocês conseguem falar os produtos diários que o milho e a soja está inserido, faz parte? Eu sei que é muita coisa, mas pelo menos aqueles que nós conseguimos lembrar, só para o pessoal ter noção do que nós estamos falando. Vamos lá. Vamos tomar café de manhã cedo, né? Vamos começar pelo café, né? No pão, tá ali, né? No pão tá inserido, né? Geralmente, né? Se pegar no seu... Manteiga. A manteiga ali, a margarina é feita de soja, né? Quando você lava a louça ali, o sabão tem glicerina, que é derivado do biodiesel que vem da soja, né? Então é feito, usa ali. Os refrigerantes tem amido de milho. É tanta coisa, né? Até esquece, fermento. Vai trabalhar, tem abastece, tem o etanol. Coisa, etanol né? Se for diesel, o biodiesel está ali. Hoje, tudo tem, a maior parte vem da soja, né? O óleo de soja está no biodiesel, a gordura animal também está no biodiesel. Está na gordura, então, você assa o pão, né? Está ali. Está ali. Você pega os salgadinhos, por exemplo, que a criançada gosta, ali todos têm, né? O whey, né? O pessoal que faz academia, né? O whey, os proteicos, lá todos tem soja, tudo tem cerveja tem também.
A cerveja tem. É um produto. O que a gente vai falar da cerveja? É 100% do agro. Olha só. É o lúpulo, é a cevada, cevada. é o milho, vários ingredientes, o trigo. Tudo, a cerveja é 100% agro. Tá, eu vou fazer o seguinte, essa conversa está muito bacana, principalmente para mim que estou aprendendo com vocês aqui, honestamente, tá? Vamos fazer uma fala hipotética aqui. Imagina, tem muitas pessoas que resistem a essa palavra agro. Se porventura chegasse e parasse por um dia, o que será que ia acontecer, Altemar? Gilson? A gente, nós do sistema, até gostaríamos de parar um dia. Então, um dia parar. Hoje não vai entregar leite, não vai entregar o pão, não vai entregar a cidade, não vai ter onde comprar o pão, não vai ter onde comprar o leite. Talvez a sociedade ia questionar. Ué, mas por que não tem hoje? Não, porque o agricultor hoje ele tirou de descanso, todos pararam hoje, né? Então, até seria um desafio, né? Mas a gente sabe que isso é impossível de acontecer, né? Seria um impacto muito grande, Gilson? Eu acho que nem passa pela cabeça, né, de um agricultor fazer isso, né? Ele, independente da chuva, do sol, da geada, ele vai plantar, ele vai colher, porque isso aí é o que ele sabe fazer, né? Isso. É por isso que nós estamos falando que é uma palavra hipotética, que é uma colocação diante, para valorizar mais ainda essa nossa fala aqui, né? É que assim, eu vejo que lá atrás a nossa televisão, ela criou uma imagem, né, negativa, né? Pra você pegar lá aquelas novelas antigas lá, eu lembro que eu assistia lá, o Rei do Gado, o Pantanal, entre outras lá, cultuava assim o dono da fazenda na Casa Grande, o funcionário lá no curral, né? E hoje não é assim, né? As fazendas hoje, ela tem um nível uma logística diferente, né? Mas um nível de hotel, né? Você pegar todos os alojamentos com ar-condicionado, uma comida de ótima qualidade, todos têm internet. Hoje, né, elas estão perto de asfalto, né? Muita gente já vem para casa todo dia. Os horários de trabalho muito, né, já bem mais curtos. Então, assim, o que passou lá atrás, criou-se esse hábito o agro, né? Um agro ruim, né? Mas não tem nada a ver com o agro de hoje, com o campo de hoje. Sim. Eu falo, né? Não tem nada a ver com isso. Então, tudo que a gente faz é para desconstruir essa imagem, né? Essa imagem negativa que tem. Tem lá? A batalha nossa hoje, do dia a dia, não é só produzir. É tentar se comunicar bem com a sociedade urbana. Com o consumidor final, né? Consumidor final, e ele entender a importância que o nosso setor leva para ele. A comodidade dele ir lá no supermercado, encontrar lá a sua cervejinha, encontrar o bife lá cortadinho, ele pode escolher a carne que dá, o frango. Então, para ele dar valor e ver que aquele leite na caixinha não nasceu lá no supermercado. Alguém levantou 4 horas da manhã, foi ordenhar uma vaca, para aquele leite chegar até na indústria, ser pasteurizado e depois todo o processo chega lá no mercado, na padaria, e está lá disponível para ele chegar lá e simplesmente passar no caixa, pagar e levar. Então, é a nossa batalha diária, se comunicar com o povo urbano. Olha, inclusive, é interessante fazer essa consideração, porque muitas das vezes tem pessoas aqui na cidade que nunca foram lá no campo, correto? Correto. E realmente muitos têm essa visão, mas eu vou contar uma experiência minha. Eu fui aqui numa fazenda em Diamantino de uma amiga que logo vai estar aqui com nós também. Você inclusive já soprou o nome dela aqui alguns dias atrás. Eu fiquei surpreso, porque deu hora do almoço, o pessoal tudinho para, entra ali num local climatizado, come uma comida maravilhosa. De restaurante. De restaurante. Você vê? Por que estou fazendo essa consideração? Porque é um desafio para o homem do campo, né? Gerir isso tudo e ainda trazer esses produtos aqui para a cidade. Gilson,
Eu estou correto quando eu digo que isso é um desafio, deixar tudo organizado, dar condição para as pessoas trabalharem, que seja numa fazenda, seja numa plantação? Eu acho que a mão de obra, a cada dia que passa, ela se torna mais importante, né? Nós falamos de tecnologia aqui, né? E isso está inserido na alimentação também, né? Você tem que gerir essa alimentação, gerir o lugar, o local de trabalho do trabalhador. Então, sim, é um desafio, né, para o produtor rural, ele ter toda essa estrutura, né? Ele precisa de uma pessoa muito boa na cozinha, ele precisa de uma pessoa muito boa na limpeza, né? Ele precisa pessoas que compram e que levam essa comida, precisa da cidade que forneça esse alimento de qualidade para ele, porque ele não produz esse alimento lá, né? Tudo que ele come na cantina, vai na cidade. Então você tem que ter empresas boas que forneçam isso para ele com qualidade. Ambientes, né? Você tem que construir esses ambientes. Então você depende aqui do material de construção que vai da cidade para ele construir o ambiente, o móvel que está lá, que a pessoa senta e se alimenta. Isso que você falou, o climatizador, né? Volta e meia está lá o menino do ar-condicionado fazendo a limpeza, tá cuidando. Então, você veja o tamanho da interdependência cidade e campo, né? E muita gente não entende isso, né? Então, assim, nós lá no campo, nós temos total ciência que dependemos muito da cidade. E outra, nós temos vários tamanhos de propriedades. E se você chegar lá num produtor, que ele planta lá 100, 200 hectares, ele tem um funcionário, esse funcionário senta na mesa junto com ele e divide a mesma refeição ali. E isso é bacana, que a mesma comida que o empregador come, o empregado está comendo junto. Então, cada relação que tem, o tamanho da propriedade é proporcional. Eu não sei se é legal nós falarmos isso aqui, se não for, a gente passa essa parte de uma forma rápida, mas uma outra fala que me fizeram foi a seguinte: Cleito, olha, você olha aí para dentro da cidade, você vê vamos colocar um exemplo aqui, minha esposa é técnica em enfermagem, Uhum. Estuda aí 2 anos sem parar, e é presencial. Uhum. Para formar e trabalhar ali no hospital, que seja no pronto atendimento, algo nesse sentido, e tirar um salário ali de 3, 4 mil reais. Enquanto lá no campo, uma pessoa que começa a trabalhar lá, tem acesso a alguns equipamentos, alguns maquinários, e tem possibilidade de se tornar um operador, ou quem sabe fazer um curso. Ou ser o próprio gerente da fazenda. Olha só. Muitos começam lá, entram lá como aprendiz e entra no sangue dele, ele vai se qualificando e aí com 10, 15 anos ele está gerenciando a fazenda. Tem muitos casos. E olha, a pessoa me falou o seguinte: Cleito, para você ter ideia, lá na minha fazenda a gente dá curso, a gente paga um curso para ele. Se ele tiver interesse, ele vai se tornar um operador de máquina ali, de uma colheitadeira que seja. E rapidamente ele vai passar a ganhar acima de 5 mil reais. Com certeza. Olha só a mudança na vida de uma pessoa como essa. E a qualidade da máquina que ele vai operar, com ar-condicionado, com sistema de rádio, tem som. Você está com internet, hoje muitas máquinas têm internet inserida no equipamento. Piloto automático, né? Você não dirige, né? Você aperta o botão. Computador de bordo lá, você olha ali, você sabe o que está acontecendo com a máquina inteira. Mas essa é a qualificação. A ProSoja corre atrás disso. Nós temos aqui no sindicato o Senar, que proporciona isso. A gente faz mais de 400 treinamentos todo ano aqui, qualificando pessoas para trabalhar no campo ou até mesmo aqui na cidade. Tema, fala um pouquinho disso aí, porque o que acontece? Eu vi agora umas publicações aí dessa movimentação sua, inclusive aí, ou do sindicato, perdão, junto com a ProSoja aí, de trazer esses treinamentos. Isso acontece com frequência aqui? Acontece. Isso é para os associados? Para os associados, para os funcionários dos associados, quem queira se qualificar. O cara, às vezes, que nunca, um jovem aí, completou 18 anos, nunca pisou na fazenda. Se ele quiser vir aqui procurar um treinamento, eu quero iniciar nesse daqui, eu quero conhecer sobre trator. Ele começa a fazer o treinamento aqui. Isso? Temos isso. Aqui, é só vir aqui procurar. Mas vai ter um custo ali, vai ter Não, esse custo pro
a pessoa que veio aqui procurar, para ele é zero. Olha só. Nós, produtores rurais, quando vendemos e emitimos uma nota fiscal, já tem uma pequena porcentagem que vai para o Senar Nacional, que ele vai voltar aqui para o município em treinamento e qualificação para os funcionários. Olha só, olha, eu vou aproveitar e vou fazer questão. Vou pedir para o pessoal, corta essa parte aí que o Altemar está falando aí, solta na plataforma digital, onde tiver de colocar essa informação e que coloque. Porque, honestamente, quanto mais se conhece o Sindicato Rural e a ProSoja, a gente fica surpreso. Você já pensou? E são inúmeros cursos, né? Não só na linha da agricultura, como na pecuária também. Pecuária, na cozinha. Outro. Tem bastante. Drone. A gente faz vários. Inclusive, nós fizemos o ano passado um treinamento aqui com a Polícia Militar de drone. Eles vieram aqui, solicitaram e passaram aqui uma semana aprendendo a manusear o drone, porque hoje é uma ferramenta indispensável, né, para a polícia, para qualquer meio. Nós do campo, cada vez o drone está mais inserido. É que hoje a mão de obra, sem dúvida, eu acho que é um dos maiores gargalos, não só da agricultura, não da pecuária, mas como né, do comércio em geral, acho que das indústrias todas, né? Você ter uma mão de obra com qualidade, então tem que ter curso, tem que ter treinamento, né? Mas na contrapartida também nós precisamos do funcionário comprometido, né? Porque oportunidades dentro não só da fazenda, mas também né, das empresas que os contratam, existem inúmeras, né? Só que hoje nós temos um déficit muito grande da pessoa comprometida, aquele que vai lá, que você dá a chance, dá a oportunidade e ele te devolve isso, né? Que ele não falta, que ele tenha comprometimento, que ele faça bem feito, porque as máquinas hoje tudo é muito caro, né? Que ele tenha o cuidado, né? Então, assim, é fornecido todo esse aparato de aprendizado, de crescimento, mas também contrapartida precisa ser muito, mas muito mesmo de pessoas comprometidas com o que está fazendo, né? Eu sempre falo, né? A responsabilidade, o comprometimento, você não compra, você não paga, isso está inserido com você, está dentro de você. Então, você tem que vir para o sindicato aqui, procurar o seu curso, aprender, mas você tem que ter ciência que você vai ser exigido, que você precisa fazer a sua parte. E aí você vai crescer, você vai ganhar. E eu com certeza não vai ficar, nunca mais fica sem trabalho na vida, né? Porque sim, pessoas boas, pessoas comprometidas são disputadas. São disputadas. Não vai ficar, até porque, principalmente se mora no Mato Grosso, né? Principalmente no Mato Grosso. Você pega as taxas do Brasil hoje de desemprego, chega em torno de 5%, 6%, né? Então, eu acho que nós aqui, chega a 10%, né? Pelo contrário, nós temos, vamos dizer assim, mais vagas que desemprego, isso, né? Muito bem. Né? Então... O Aldemar falou agora há pouco aqui que ele é delegado da ProSoja, e você? Eu sou vice-presidente oeste, né? A gente faz parte da diretoria da ProSoja já, né? Estamos no 3º ano, né? É uma diretoria eleita, né? Os delegados são eleitos também. Então, a gente foi eleito, né, com essa diretoria. Os agricultores, os associados têm o direito de votar. De elegerem os representantes. Mas antes de ocupar esse cargo, já fazia parte da ProSoja? Como é que foi o funcionamento, teu contato? Foi até engraçado, porque eu sempre falo que até participava pouco né, de tudo isso, até a gente ter problemas lá com o Ministério Público, com entidades, meio ambiente e tal. E foi na associação que a gente viu o jeito de se defender. A gente viu que com a associação você consegue se defender, você sozinho você não é ninguém. Então, a associação, a ProSoja nos ajudou muito lá atrás e eu me senti no dever de devolver isso, né? Tem um artista americano que fala, né? Tem um momento na vida que você aprende, né? Um momento você ganha e outro você devolve, né? Nós com o Altemar aqui, nós estamos tentando ganhar e devolvendo já, né? Então foi assim, né? Me ofereci para fazer parte, para ajudar. Entendo que é importante as pessoas se doarem, né? Não é só nas associações, mas na política também, né? E eu acho que estou conseguindo devolver um pouco do que a ProSoja fez para nós, estou conseguindo devolver um pouco lá, me doando, né? Vamos dizer assim, pelo bem de todo mundo. E essa parte, eu acho que nós da agricultura
a gente sempre quer retribuir o que a gente, né, o nosso conhecimento. Então a gente não guarda as coisas para nós. Nós queremos transmitir esse conhecimento que nós temos aí de 30, de 40 anos para as gerações novas. Então a gente se sente bem fazendo isso. Nós não ganhamos nada. Essa participação tanto do Gilson quanto a minha como presidente do sindicato, a gente não tem salário. Somos voluntários. Então, a gente se sente bem com isso. Eu acho que é por isso que funciona também, né? Você pega a ProSoja, um exemplo disso, né? A ProSoja Mato Grosso, com certeza, assim, eu não tenho dúvida de falar que é uma das entidades mais respeitadas do país, né? Tem um peso muito grande no país inteiro, né? Porque ela justamente como o Temar falou, ela não tem salário, seus diretores também não têm, então assim, quem está lá está para se doar, né? Quando se forma, né, você procura pessoas capacitadas e que tenham tempo também para se dedicar a isso, né? Porque toma tempo, né? Toma tempo. Então eu acho que por isso que ela tem vamos dizer assim, tem essa representatividade muito grande aqui no Mato Grosso, mas no Brasil inteiro né, e até fora do Brasil, né? A gente é muito convidado e muito visitado também para os países estrangeiros para entender como que funciona isso. Tá, só para entendimento meu, se existe uma diferença, qual a diferença da ProSoja para um sindicato? A ProSoja é a Associação dos Produtores do Estado, né? Soja e milho. Soja e milho, né? Perfeito. Soja e milho. Sindicato Rural é da cidade, no município. Né? E entra a pecuária junto também. Por exemplo, o produtor. O sindicato rural, ele defende qualquer produtor. Pode ser, tem que ser patronal. O cara tem que ser empregador. Né? Não importa se ele planta ali 1 hectare de alface, mas se ele for empregador, o sindicato representa ele. Mas tem que ser associado. Sim, tem que ser associado. E um dos critérios para poder ser associado ao sindicato, ou você tem 4 módulos fiscais, ou você seja empregador. Você sendo empregador, tendo um funcionário registrado lá, você pode fazer parte do sindicato rural, independente do que você faz. Se é um produtor de peixe, se é um apicultor, se ele é empregador, é aqui que é a casa dele. E a ProSoja é o seguinte, a ProSoja é produtor de soja e milho, não importa se é 1 hectare ou 10 ou 100. Só para ilustrar, recentemente teve uma ação num assentamento lá em Itapurá, né, a ação né, tentando tirar pessoas que plantavam soja lá, que eram associadas à ProSoja, né, já foi chamado. Então a ProSoja entra com a estrutura dela para defender nesse sentido, que o sindicato lá da cidade de repente não tem. Né, ou a Federação do Estado, dos sindicatos todos também ajudam, né, e consegue defender em todas as situações. Então assim, a ProSoja ela tem praticamente são quatro condições dentro dela, né, que é a política agrícola, a sustentabilidade, logística e defesa agropecuária. Então essas 4 aqui, depende do problema que o agricultor tem, vai para uma dessas pastas e vai defender. Por exemplo, logística. Se o Temar está com problema no asfalto dele que passa na propriedade com o pedágio que vai ser criado, né? Liga no canal do produtor, tem um problema assim assado. A turma da logística já vai levantar tudo, já passa tudo e já vai no órgão responsável, já vai para resolver o problema. Já marca uma reunião, já vai tentar resolver o problema do produtor. Isso é a toca de caixa. E os delegados estão aqui embaixo na base, porque Diamantino é um dos 27 núcleos da ProSoja. Diamantino é um núcleo. Então, esses delegados aqui levam para cima as demandas que surgem aqui dentro. Está com problema aqui, ali, então é daqui que sai o problema que vai chegar. Porque o presidente não consegue. Praticamente o Mato Grosso é um país, né? Então, o presidente lá, ele tem que ter os delegados que levam os problemas para lá para serem resolvidos. Quem é o presidente hoje da ProSoja? Lucas Costa Weber, né, de Nova Mutum, né, ele é o presidente, né? E aí nós somos mais 12 diretores, vamos falar, né, no geral. São 2 de cada região, norte, sul, leste e oeste, né? Representa. Então, assim, vamos
eu estou entregando uma soja em determinada empresa e eu estou achando que a classificação não está legal. Eu ligo no canal do produtor, vem um classificador homologado pelo Ministério da Agricultura, né? E geralmente vai classificar a minha soja, vai falar assim, ó, o que o pessoal está fazendo está certo, ou o pessoal está fazendo está errado, né? Eu sinceramente, diante de tudo que vocês estão falando aqui, no meu entendimento é impossível um produtor não ser associado, então, ou existe... Olha, é difícil encontrar um produtor que não seja associado da ProSoja. Sinceramente, aqui em Diamantina... E na política agrícola, acho que é muito importante falar o que acontece. A nossa equipe de política agrícola, ela está antenada. Ela rastreia, né? Ela rastreia, municipal, estadual, no fora estadual e no fora federal. Então, o que acontece? Geralmente, né, ninguém vai fazer uma lei contra o campo se não passar pela ProSoja, entendeu? Vai sair uma portaria do Ministério da Agricultura. Já está lá, isso vai impactar. Aí o deputado estadual, o deputado federal, ele não vota nada sem ligar. Falou, tá tendo um projeto assim, assado, como que é? Aí o nosso pessoal especializado vai indicar, vai fazer isso, né? E quando é coisa muito grande, aí entra junto o Instituto Pensar Agro, lá em Brasília, a Frente Parlamentar da Agricultura, como nós chamamos agora a questão do endividamento, né? Então a ProSoja teve uma atuação muito forte junto com a Frente Parlamentar da Agricultura para poder ajustar auxiliar na composição. Olha, eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. Eu falei em off com o Sandro sobre o podcast. Falou, Cleitinho, como é que você está vendo essa questão? Falei, olha, é o seguinte, Diamantino vai ganhar muito, Mato Grosso vai ganhar muito, isso por conta desses assuntos que estão sendo tratados aqui. Mas, além disso, eu falei, mas eu acho que o mais beneficiado vai ser eu, que vou fazer parte e vou ter oportunidade de fazer as perguntas. E eu reforço essa minha fala. Que podcast maravilhoso. Sinceramente, estou saindo daqui muito contente com essa nossa conversa, muito esclarecedoras, passamos a conhecer mais o sindicato, mais a ProSoja, a importância do agro, né? Enfim... Mas eu vou perguntar para o meu cinegrafista quanto tempo nós já estamos no ar, por gentileza. 52 minutos. 52 minutos. Nossa, vai à noite aqui. Você está vendo? Vai à noite. Olha, eu falei assim com o Gilson e com o Altemar, só a título de informação. E aí, para onde nós iremos nesse podcast? Vai ter um roteiro? Não, nós vamos aqui começar aqui e a nossa conversa aí ela vai se desenhando. E é exatamente isso que está sendo realizado aqui e volto a dizer, superando as minhas expectativas. Eu tenho acredito que o pessoal que está nos assistindo, e pelo menos espero que esteja no mesmo pensamento que eu. Bem, em relação à ProSoja, sindicato, gostariam de falar mais alguma coisa? Porque agora eu vou falar da viagem de vocês. Eu acho que foi explorado bem a ProSoja, tanto o sindicato, a gente conseguiu, eu acho que, transmitir o papel da ProSoja, o papel do sindicato, né, Gilson? São entidades irmãs, né, cada um, né, tanto que tem uma sala da ProSoja dentro do sindicato, né, o produtor é bem assistido pelas duas, né. Eu acho que a ProSoja ela está mais no amplo, né, o sindicato é mais local, mas o importante é assim que nós estamos bem representados, né? Eu falo assim pelo respeito que a ProSoja adquiriu, pelo respeito que os sindicatos têm, né? Eu acho que ele está muito bem representado e o produtor sabe que se precisar, né? A entidade está aqui, o sindicato está aqui. Muito bem. E olha, já que o trabalho de vocês é voluntário, eu sei que vocês fazem uma movimentação intensa para retribuir. Isso foi pelo menos a proposta apresentada aqui para vocês. Gilson, me fala aí, você esteve aí na China, né? Mas não foi só na China não, me sopraram aqui, teve outros lugares também aí. Fala um pouquinho dessa viagem tua. Então, a gente esteve na China agora, esse mês passado, agora a gente foi assinar um guia junto com o governo chinês para a entrada de soja brasileira naquele país. A China está sendo muito cobrada a questão de sustentabilidade, né? E nós temos essa fala negativa da nossa soja, pela ProSoja. Então a gente tem muita fala negativa. Então o governo chinês
desde o começo do ano, queria usar as normas europeias para receber nossa soja. Isso aí, a gente sabe que a Europa é o primeiro país, um dos mais importantes países que tendem a denegrir a nossa produção, porque nós somos concorrentes diretos, né? Ninguém é tão eficiente quanto o Mato Grosso na produção de soja e milho, né? Então, cada saca de soja que a gente coloca fora do país, a gente está tirando uma saca deles, ou dos Estados Unidos, ou de outros países. Então, assim, todos os países nos vê como principal concorrente. Então, eles acham formas de nos segurar. Então, qual é a forma mais fácil? Ah, não. O Brasil, ele produz não sustentável, né? Então, desde o começo do ano, a gente estava conversando com a China e provando para a China que nós somos sustentáveis, sim. Né? Em números, não posso falar números para vocês, o Brasil, o Mato Grosso, a Embrapa já tá com esses números, já tem números próximos disso, né? Para se produzir, a gente, vamos dizer assim, emite 2,4 tonelada de gás carbônico, né? Mas a gente retira do ar 2,8, porque a gente não revolve terra. Então nós somos positivos, né? E isso nós temos que ir lá fora e mostrar para isso. Provar para eles isso, né? Eu acho que devia fazer esse papel não é nós, era o nosso governo de fazer isso, não faz, pelo contrário, até atrapalha nesse sentido. Mas a gente, enquanto a ProSoja, a gente vai, o país, né, da China, nós fomos na Índia, tivemos no México, tivemos nos Estados Unidos, mostrando que nós somos produtores sustentáveis. E a China estava cobrando isso de nós fomos lá e assinamos um guia lá. Eles vão usar a nossa legislação para receber nossa soja. Então, eu acho que foi uma vitória muito grande, porque a legislação brasileira é a mais vamos falar severa. Assim, é a mais severa do mundo, né? Nada é tão perto quanto a nossa legislação para a produção. Então, quanto a desmatamento, a cuidado com a água, a mão de obra, tudo isso, né? Então a China entendeu isso, a gente ficou 3 dias lá só falando isso, mostrando tudo isso para eles, eles entenderam e assinaram que agora, a partir de agora, a nossa soja, se tiver legal aqui dentro, né, a legislação brasileira nos autorizou a produzir, eles vão receber a nossa soja lá, né? Essa foi nossa principal função de ter ido na China. Uma vitória, né? Você fez questão de deixar claro isso, né? Uma conquista lá. É uma conquista porque você é bombardeado, né? Então, quando você leva fogo amigo, a gente fala aqui dentro, a gente é bombardeado, né? Você imagina lá fora, né? Então, se você está falando, se você chega lá e fala assim, não, nós somos sustentáveis, né? E a pessoa fala para você, não, mas seu governo veio aqui pouco tempo atrás e falou que não. E aí? Né? Então, a gente tem que mostrar com números, né? Nós temos que abrir todo o nosso processo de produção, como nós fazemos para produzir, né? E para os técnicos dele lá, nós estávamos com os maiores técnicos da China junto com nós, e eles entenderam que a nossa forma de produzir é legal, é sustentável e ninguém bate com nós, né, no Mato Grosso em sustentabilidade, né? A ProSoja tem um programa lá que é o Guardião das Águas, ela tem mais de 100 mil nascentes monitoradas, né? Mais de 95% delas estão intocáveis, né? Então, assim, esses números, né, nos diz que nós somos sustentáveis, nossa água é limpa, nossa forma de produzir é sustentável. Agora, o que me chamou a atenção aqui, não sei se você vai querer entrar nessa fala aqui, é essa questão, né? Eu até falei com o Altemar qual o principal desafio aí do produtor, do agricultor, enfim, e essa questão do apoio, né? O governo poderia ir lá, né, contribuir, somar para esses que fazem a diferença no Brasil e fora do Brasil, e às vezes não faz esse esforço para fazer isso, né? Vamos dizer, é um tema até delicado você falar nesse sentido, né, envolvendo políticas aí, né, mas é bem claro isso, né, a gente vê na televisão, né, a gente vê direto isso, né, os nossos políticos falando isso, né, então quando ela devia defender, nós estamos atacando o Mato Grosso, como o Altemar falou agora há pouco, é quase um país, né? Se nós fosse um país, nós era entre terceiro e quarto em produção, nós ia perder para o Brasil e Estados Unidos, empatando com a Argentina aí, né? Tem anos que nós ganhamos da Argentina, tem anos que perdemos para a Argentina, isso. Então, e assim, e com a qualidade que nós produzimos, né? E pouco espaço de área ocupada, entendeu? Então, assim, todo mundo nos vê como o principal concorrente em agricultura, então... E com toda essa produção, nós temos, a gente fala com orgulho isso, nós temos mais de 60% do nosso estado intocado, igual a 500 anos atrás. A gente explora
pouca coisa do nosso estado, né? Então, a gente fala isso com orgulho, que nós produzimos isso tudo e nós preservamos. E boa parte dessa preservação está dentro da propriedade do Gilson, está da minha, está de todos os associados. Tem os critérios ali para o agricultor trabalhar, né? Sim. Para isso. Planta, mas também tem uma parte que tem que... Hoje a tecnologia, né? Então, vamos imaginar que eu estou aqui agora, nesse exato momento, alguém lá na fazenda pega o trator e resolve derrubar 10 árvores lá. Satélite amanhã... Já vai te notificar. A multa é online, a notificação é online, você não vê ninguém lá, é online, porque assim, teve uma supressão da vegetação, tá? Então assim, quando dá um tornado, por exemplo, um vento muito forte, ele derruba árvores, né? A gente recebe essa notificação, a gente tem que se defender, lá tirar foto, contratar um engenheiro para se defender de um vento forte, de uma queimada, porque muda a vegetação, o satélite entende que houve uma supressão. Então é instantâneo. Então você mexeu no ar, né? Então hoje é inconcebível. Nenhum produtor vai fazer isso. Nenhum produtor vai derrubar, vai fazer alguma coisa, porque é na hora. Na hora ele já recebe a notificação e o que acontece? Ele não consegue vender a produção. Porque isso já vai no CPF dele. Isso. Já vai no CPF dele, já não consegue vender a produção, ninguém compra. Entendeu? Porque a empresa não consegue vender lá na frente. Isso vale para o boi, vale para a soja, vale para o milho, vale para o algodão. Mas acontece imprevisto, como você falou aí, o tempo ninguém consegue controlar, né? Como é o produtor viver com essa... Porque me parece que é uma pressão. É altamente uma pressão grandíssima que a gente sofre aí no dia a dia, né? E outra, o nosso setor é o único no Brasil que, por exemplo, aqui na nossa região que é Cerrado, você compra uma propriedade e você só pode explorar 80%. Se for enquadrado na Amazônia, você só pode explorar 20%. A mesma coisa do teu hotel lá, você construiu e 20% dele você não vai usar. Você tem que cuidar dele, você tem que... Você é responsável por ele? É responsável por aquilo, mas você não pode explorar. Então, a gente tem esse peso, essa pressão que a gente cuida, não tem renda em cima de 20%, que é o nosso caso aqui na região do Cerrado, e nós somos responsáveis e não podemos usar 100% da propriedade. Muito bem. Gostaria de comentar mais alguma coisa sobre essa tua viagem? Eu acho que a China é um país que a gente tem que ter 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, já estamos falando de 1 bilhão e 600 milhões, dos quais 600 milhões de pessoas vivem no campo, são camponeses, né? Então, se imagina um país que tem 600 milhões de agricultores, né? Áreas muito pequenas e são muito refém de produtos externos que fazem ração para alimentar os animais deles. Então eles produzem no campo lá a comida e tudo que é ração, principalmente para suínos, aves, marrecos, tem muito marreco lá, né? Peixe, muito peixe, vem de fora. Então eles estão muito preocupados, né, com países que realmente sejam parceiros comerciais com eles. Com o advento da taxação dos Estados Unidos, a China se preocupou agora cada vez mais com estabelecer relações mais fortes e entender toda a agricultura mundial, porque eles querem países que tenham produção quase que uniforme, não pode constante, porque não pode ter como parceiro comercial um país que produz esse ano soja, no outro ano que não tem para entregar. Então, eles estão desenhando toda a agricultura mundial mais detalhadamente, conversando com todo mundo, tanto que nós somos chamados para isso, né? Para desenhar toda essa produção nossa, para que eles tenham segurança para entregar para o camponês dele lá o milho, a soja, que vai fazer a ração do animal dele, né? Então, eles estão muito preocupados com isso, querem parceiros cada vez mais sólidos, né? Não podem ser instáveis, porque eles dependem muito da importação desses grãos, né? Então a China, né, além do que a cultura deles é muito diferente da nossa, né? A gente não se fala em assalto, não se fala em roubo, uma segurança, né? Um país daquele tamanho, né? Sem contar a educação, né? Então assim nós temos muito que aprender com a China também, né? Nessa sua ida, esse protocolo que vocês tiveram há 3 dias explicando, né, a sustentabilidade, eles também pediram um prazo maior de parceria com o Brasil?
O que acontece? Eles não falam não nessa língua, né? Mas bem nessa língua, mas deixa entender isso, né? Deixa entender que eles querem parceiros confiáveis, né? Eles não querem negociar mais com quem Oscila, né? possa virar amanhã, virar para eles e falar assim, não vamos entregar mais. Então, da mesma forma que nós somos dependentes que eles comprem nossos produtos, né? Que eles são maiores compradores, eles também entendem que também são refém de nós, do nosso produto, entendeu? Então, assim, eles querem ter uma relação de proximidade, né? Bem próxima mesmo, porque o Brasil é um país pacífico, né? É um país pacífico e a produção, se você pegar os gráficos de produção nossa, ela vai num ascendente, né? Enquanto outros países eles não têm mais. Oscilam, né? né? Oscilam muito, porque não tem mais áreas para crescer, e aí quando acontece as intempéries, existe a oscilação, aí eles não conseguem formar um preço estável para o produtor deles, entendeu? E a base de sustentação, todo mundo sabe que a base de sustentação do governo chinês é o camponês, são 600 milhões de brasileiros que estão lá e as pessoas que trabalham na indústria, né? E eles sustentam o governo chinês. Então essas pessoas elas têm que ter segurança no que estão fazendo. Mas só a título de curiosidade, talvez para aquelas pessoas que não entendem de como funciona essa questão, como é o produtor vender para o exterior, para um outro país? Como é que funciona essa questão? Hoje o Brasil, né, pela burocracia que tem, infelizmente a gente não consegue exportar, né, porque Direto, né? não tem como, é Isso, quase isso. impossível, porque se mesmo que a gente queira exportar, negocia um produto lá fora, nós não conseguimos um lugar no porto para exportar, porque estão na mão das empresas. Mas enfim, a gente para exportar, a gente vende para as empresas, para as trading, né, a gente vende para as trading e as eles tradings fazem a exportação. O que é trade? São as empresas compradoras de soja. Hoje nós temos aqui a Marge, Bunge, a DM, Perfeito. Cargill, Cofco, que é a empresa chinesa, compra muito, né? São essas empresas As principais, fazem- Que fazem A compra. o elo de exportação. Eles recebem nosso produto e fazem a São exportação. atravessador. Dá para se dizer, Pode né? dizer assim? Posso dizer. É. É o elo do meio da corrente. Né? Mas também são estabilizadores, né? Porque eles compram muito, entregam muito. Né? Então, se nós fosse exportar, nós precisaríamos de uma rede de navios para, né? Isso. Nós precisamos de uma rede de armazéns. Então, assim, eles são Volume. Eles conseguem concentrar volume, agregar então, volume assim, para exportação. Então, eles são importantes dentro do negócio, Isso, sem dúvida exatamente nenhuma. isso, Nós temos que destacar sua importância do negócio, né? Então quer dizer que eles compram dali, compram de outro. Reúne isso Você aqui manda para e fora. manda para fora. Mas a gente sonha, talvez daqui 30, 40 anos, a ProSoja esteja fazendo isso. É um sonho nosso. Bacana. Porque Eu pensei que eu ia chegar nessa resposta aí. Eu pensei que você ia falar, não, a soja controla isso, coordena isso tudinho. a nossa associação tem 20 anos. A Associação Americana de Produtores de Soja tem 120. Eles estão 100 anos na frente. Olha só. Então, Nós estamos engatinhando, né? Eu falo assim que... nós estamos indo lá aprender, né? Você pega o americano em 1922, se eu não me engano, 21, eles produziram mais milho que eles produzem hoje. Então, eles estão há 100 anos produzindo na mesma área. Olha só. Então, assim, nós somos muito criança ainda, nós estamos muito Engatinhando. ainda. Você anda lá, o sistema ferroviário, os sistemas Fluvial. hidroviários deles, cara, tem mais de 100 anos. Isso é dos Estados Unidos. Estados Unidos. Ah, então vamos fazer o seguinte, ó, Tamanho, eu vi umas fotos tuas aí na rede social. Lá nas Américas. Agora sim, o Gilson explorou muito bem explorada essa viagem para a China, para a Índia, para o México, para os Estados Unidos. E você, meu amigo, como é que foi a sua viagem? Esse ano eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos 2 vezes, né? Em maio eu fui pela federação, fizemos lá um tour na região produtora, mais na região de pecuária, né? E agora eu estava de férias com a família, fomos em família, né? E nós, por ser produtores, a gente vai visitar a lavoura, a gente vê uma soja bonita na beira da estrada, a gente a gente visitou fazenda lá, então a gente sempre está antenado. Fui até o Canadá, não conhecia o Canadá ainda, região muito produtora de frutas. Nossa, demais! A gente viu muita produção de uva, de pêssego, maçã, outras frutas lá do hemisfério norte, que produz lá, o blueberry,
Fomos até numa colheita lá numa fazenda, colheu o blueberry, daí você vai lá, paga e você leva. Então, é um cultivo diferente. Então, a gente visitou a fazenda, a gente foi numa usina de etanol de milho de uma associação lá, aonde que a ferrovia, ela tem um braço e ela passa dentro da usina de etanol para pegar o etanol produzido já pronto e o DDG. Então, você vê como que eles estão avançados. Nós estamos lutando para a ferrovia chegar aqui no coração do Mato Grosso, né? Lucas do Rio Verde. E eles estão lá passando dentro da usina de etanol. Então, a competição não é fácil de competir com eles em logística, né? Outra vez que eu estive lá, visitei uma eclusa, que é no rio lá, o navio entra, ele desce, ele sobe com a força da água, e faz 100 anos que isso funciona lá. E nós aqui estamos construindo hidrelétrica ainda, e não está no planejamento da eclusa para o navio subir para o outro lado. Né? Você vê o quanto que a gente está atrás deles, né? E a gente vê isso lá, as estradas, a forma que é construída. Nós locamos um carro, nós fizemos 3.400 quilômetros no interior dos Estados Unidos. A gente não viu um quebra-mola, não existe trevo, é tudo viaduto, os cruzamentos. Você não perde tempo. Lá, 1 minuto lá é valioso. Né? O livre mercado, as pessoas, o mercado de trabalho, o jovem inserido com 16 anos, aí ele pode tirar sua carteira de habilitação, ele já começa a trabalhar, ele inicia o trabalho dele ganhando $20 por hora. Aí se ele quiser trabalhar 10, tem gente que trabalha 15 horas, o cara faz o salário dele lá. Por exemplo, tem um hotel lá, eu trabalho de porteiro lá, eu trabalho 10 horas ali e eu posso trabalhar mais 4 em outro estabelecimento. Então, a lei, principalmente trabalhista, ela é flexível. O cara ganha por hora, ele faz o horário dele, ele é capitalista, ele quer dinheiro, ele quer girar. Então, a gente vê aquilo, seria o sonho nosso ter um país semelhante àquele lá. Bacana. Eu falo que os Estados Unidos é uma lição, né, de que a desburocratização ajuda, Isso. né? Não é um país que você olha assim, ele funciona sozinho, parece, você não vê nada, né? Já está tudo organizado, né? Tudo, né? É impressionante, até meio indescritível, né? Você tá lá, tu não tem esse monte de lei, né? A pessoa que tem a fazenda, ele planta, ele colhe, ele vende, ou se o trem não está passando pertinho, passa o navio, né? E nós aqui no Brasil, com toda essa estrutura, com todos os rios que nós temos, né? Eles têm 2 rios. Né? Que cortam, né? O meio oeste, né? O principal produtor. Então, assim, nós não conseguimos fazer a Ferrogrão chegar aqui no Pará, aqui, né? Nós não conseguimos. É difícil entender, né? A estrutura que tem lá, a logística que tem lá, né? Nós não conseguimos fazer aqui porque a Ferrogrão vai passar 14 quilômetros fora da reserva, causa impacto, né? Então, assim, enquanto nós tiver esse tipo de lei, né, não vamos ficar para trás, né, vamos ficar caro, né, a produção nossa, né, que nós podia estar ganhando muito mais, né, o Brasil podia estar ganhando muito mais, enquanto tiver essa logística precária que nós temos, com essas leis que nós temos aí, né, amarrando, né? Nos Estados Unidos, não, tudo funciona, tudo vai, tudo anda, né? Parece que se tirar todo o governo de lá, a coisa flui do mesmo jeito. Então, é impressionante. Então, quer dizer que não é só questão de gestão de política, o povo também ali é diferenciado. Diferenciado. É diferenciado. Lá, você vê o amor, são patriotas. Você vai visitar uma fazenda, não existe uma fazenda que não tem uma bandeira do país. E a gente vai visitar lá, em muitas propriedades, eles hasteiam a bandeira do país visitante. O Gilson já teve essa prova, eu fui lá, visitei fazenda quando pela entidade. Respeito. Respeito, eles hasteiam a bandeira americana deles e do lado a bandeira do país visitante, que é do Brasil.
Você tem uma ideia. Interessante. A coisa funciona, você pega, a gente olha nos filmes, aquelas casas com os gramados cortados, né? Como que o cara corta aquilo ali, né? Então, assim, se a pessoa não cortar, ela é multada e a multa dá para pagar 3, 4 vezes a empresa que vai cortar. Então, por isso que a gente olha no filme lá, tá tudo aquelas casas, né? É daquele jeito? É daquela É forma. daquele jeito. É daquela forma. Aham. Eu vou te mandar uns vídeos lá, né? Dos Assim. bairros lá, não existe cerca, não existe cerca elétrica. É uma segurança total. Pra você ter uma ideia, eu tive lá na casa do meu tio, o meu tio vem ao Brasil e não tranca a casa dele. A casa dele fica destrancada. O carteiro passa lá e põe a correspondência dentro da casa dele. Todo mundo respeita o que é do outro. Se você perder a carteira, o cara viu, ele vai ver o seu nome, ele vai correr atrás, vai te entregar a carteira com o que tem dentro. Perfeito. Muitas fazendas produtoras lá de laticínios, por exemplo, de queijo, de manteiga, né? Eles colocam lá na beira do asfalto, que é tudo perto, né? Eles colocam lá uma maquininha de cartão, então a pessoa passa, não fica ninguém atendendo. Faz lá, Embutidos, comum. né? É comum lá, a pessoa Frutas. pega, passa o cartão lá e vai embora. No final da tarde, né? Ou tem uma caixinha lá que paga em dinheiro, Faz o troco. faz o troco. Muito bem, senhoras e senhores, esse é o podcast Prosa do Campo. Hoje, nosso amigo Altemar, juntamente Gilson. O Gilson que é o nosso convidado, mas que prosa maravilhosa, que prosa boa, hein? Altemar, na próxima vez, eu vinha falando isso com o meu cinegrafista, a gente vai avançar. Nós vamos, o Sandro também está aqui escutando nossa conversa. O Sandro precisa de um cafezinho aqui para nós, você não concorda? Eu estava pedindo o cheiro. Mas a prosa do campo aí, uma prosinha sem café não pode, né? Mas na próxima, senhoras e senhores, vai ter um cafezinho aqui, a gente vai tomar aqui para vocês, tá bom? Bem, nosso horário por hoje já deu. 1h17. 1h17. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o comando mais uma vez para o Altemar. Se gostaria de fazer mais alguma pergunta, queria entrar mais algum tema, ou já caminhamos para o término, Altemar? Eu acho que a gente abordou os temas, o objetivo dos temas foi alcançado, né? E quando a prosa é boa, o tempo voa, né? E agradeço o Gilson, a disponibilidade aí, é um companheiro nosso aí das jornadas aí, das crises, dos momentos de alegria, porque a gente passa por crise, mas a gente passa, às vezes, confraterniza junto, o nosso setor contribui muito com o social da cidade, até uma coisa que a gente enfatiza, tanto a ProSoja. A ProSoja, ela é parceira aqui de várias instituições de Diamantino e ela dá sua contribuição. O sindicato sempre é parceiro também, sempre atento com o social. Então, é a parte que a gente cultiva isso daí de poder ajudar o próximo. Perfeito. Gilson, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um espaço para você fazer suas considerações finais, porque daqui a pouco eu retorno pro Altemar, que também vai fazer a consideração final, vai se despedir, por fim, eu vou fazer o fechamento, tá? Você vai olhar para essa câmera aqui e já fazer suas considerações finais. É contigo. Bom, né, muito bom, muito gratificante, né, falar um pouco do que a gente faz, né, pela entidade, o que a gente faz pelo agricultor, o que a gente faz aqui em Diamantino, né, devolver um pouco para essa cidade tudo que ela nos oferece, né, dizer que eu tenho um prazer muito grande de morar em Diamantino, de ser agricultor aqui em Diamantino, de fazer parte de entidades que ajudam o produtor, que ajudam a cidade. Nós aqui estão presentes lá no Lar dos Idosos, estão presentes na PAI com a bebida láctea fornecida pela ProSoja, a base de soja. Então, assim, dizer que a população gosta do campo, né? Se puder conhecer um pouco mais do campo, né? Tem as redes sociais, né? Tem os programas, tem tudo aqui. Que venha até o sindicato, né? Quem tiver interesse de trabalhar com nós no campo, né? O Altemar comentou aqui durante o programa todos os cursos, um monte de cursos que tem aqui. Algum deles você vai gostar, né? Então, dizer que nós precisamos de vocês, precisamos da cidade para que nós tenhamos sucesso lá no campo.
Perfeito. Altemar, é contigo? Queria agradecer o Gilson. A prosa é boa, passa rápido. E o interessante disso daqui é poder você contar a história do Diamantino e poder ajudar a construir essa história. Porque são quase 40 anos de Diamantino e eu quase 50. Então a gente faz parte dá para se dizer, desse filme de longa-metragem que nós estamos vivendo em Diamantino. Então é um prazer poder receber os produtores e contar a saga, de onde saiu e o legado que a gente quer deixar aqui para a sociedade diamantina. Muito bem, então é isso, senhoras e senhores. Eu também quero fazer minhas considerações finais, que em primeiro momento é agradecer sua audiência. Você que tirou o momento para estar assistindo na televisão, no celular, no computador, obrigado pela companhia. E no próximo mês nós teremos aqui mais uma participação. Mas já tem alguém na tua cabeça que vai vir conosco? Tem. Já pode dar uma soprada aí? Quem seria? É uma mulher. É uma mulher. Vai ser uma participante. Sim. É uma pessoa que contribui muito com a sociedade diamantinense, tem uma história bonita, tem uma trajetória que vale a pena ser contada. Muito bem, então na próxima, uma mulher. Bem, vou ficando por aqui agradecendo ao Altemar. Obrigado. Obrigado mais Estamos uma juntos. Que podcast maravilhoso. Gilson, foi um prazer Prazer é conhecer meu. um pouquinho mais você. Obrigado por compartilhar essas informações conosco, tá bom? Ok. E você que me acompanha, vou ficando por aqui. Excelente domingo para você, meu amigo e minha amiga. Tchau, tchau. Até a próxima.